Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Eu sou a sua anfitriã de hoje e estou bem animada para o tópico que temos na mesa. E eu sou especialista convidado. É um prazer estar aqui para a gente destrinchar esse material denso juntos. Certo. Vamos desvendar isso porque, olha, quando a gente olha para um gráfico do mercado de ações pela primeira vez, a sensação é de puro caos. É tipo um eletrocardiograma de alguém que tomou café demais, sabe? Aham, com certeza. Linha subindo e descendo sem parar. Exatamente. São zigue-zagues violentos que parecem ser baseados em, sei lá, uma notícia bombástica, um tweet imprevisível de um bilionário ou no puro pânico coletivo. Mas a proposta do material que vamos explorar hoje é um tanto radical. E qual seria essa proposta? E se esse caos aparente for apenas uma ilusão? E se houver uma matrix matemática ditando regras invisíveis por trás dos bastidores? Tentar operar no mercado sem análise técnica é tipo tentar navegar por uma metrópole desconhecida de olhos vendados. Nossa, essa analogia é perfeita. É a mesma coisa que tentar atravessar um cruzamento perigoso guiando-se apenas pelo barulho da multidão, tentando adivinhar pelo som quando o semáforo está aberto. Pois é. O resultado mais provável é um desastre imediato, né? Com certeza, um atropelamento financeiro. E é por isso que o nosso objetivo hoje é decodificar a linguagem oculta dos gráficos, ligando o nosso GPS. Exato. Entender o que são os semáforos e as barreiras da via. E a base de tudo isso repousa sobre a análise técnica. É que, segundo a nossa fonte, é basicamente o estudo de dados históricos, tipo preço e volume, misturado com psicologia de mercado e economia comportamental. Então não é só matemática fria, né? Não, de jeito nenhum. É o comportamento humano impresso ali na tela. A verdadeira força da análise técnica não é só olhar para o passado, mas entender que ela quantifica a psicologia humana repetitiva, o medo e a ganância. E quando milhares de pessoas reagem aos mesmos estímulos ao longo de décadas, formam-se padrões matemáticos. A regra número 1 de tudo isso, o chão e o teto, é o suporte e a resistência. Exatamente. O suporte atua como o chão. É o nível onde a ação para de cair, onde a gente quer comprar. Porque os grandes investidores olham, acham barato e injetam dinheiro. Criando um piso físico mesmo. Isso. E a resistência é o teto, onde o pessoal decide vender e colocar o lucro no bolso. E aí cria uma barreira de oferta enorme. E é aí que entra aquela operação a descoberto. O short, né? A pessoa vende lá no teto apostando na queda. Mas o desafio é rastrear onde estão esses chãos e tetos invisíveis no meio do pregão. E aí entram as médias móveis, ou EMAs. As EMAs são fundamentais. O E significa exponencial. Elas dão um peso muito maior aos preços recentes para mostrar a força do movimento atual. E o material diz que elas são super adaptáveis. Se a gente olha um gráfico de 5 minutos, elas representam intervalos de 5 minutos. Exato. A recomendação da nossa fonte é sempre começar com essa visão de microscópio dos 5 minutos. E se não der para ver os níveis ali, a pessoa vai dando um zoom out. Vai para 15 minutos, 30, 1 hora, até o gráfico diário ou semanal. Certo. Sim, vai expandindo para encontrar os níveis. E tem uma hierarquia de força magnética nessas linhas. A EMA de 9 é a mais rápida, mas é a mais fraca. A de 15 é mais forte, a de 65 é consideravelmente robusta para tendências. E aí temos a de 200. A majestosa EMA de 200, que é o suporte ou resistência mais confiável que existe. Agora, tem uma coisa nas regras do texto que me deixou bem confusa. Uma contradição curiosa na regra 2 do material. O que seria? O texto diz que se as linhas das médias estão abaixo dos candlesticks, isso indica suporte e um bom ponto de compra. Até aí tudo bem, é o chão. Certo. Mas logo depois diz que se as linhas estão acima dos candlesticks, isso também indica suporte. Mas são zonas vitais onde queremos vender. Como um teto pode ser chamado de suporte se a ordem é para vender? Não deveria ser resistência? O fascinante aqui é como às vezes a semântica técnica tenta unificar os termos e acaba causando um nó na cabeça da gente. Não faz muito sentido o nome. Pois é, independentemente da nomenclatura falha de chamar a linha de cima de suporte, o princípio inegociável é a barreira física no gráfico. A tampa da panela de pressão. Exato.
Linhas acima limitam o crescimento e emitem alerta de venda. Linhas abaixo limitam a queda e sinalizam compra. O mercado não liga para o nome, ele respeita o muro de concreto posicionado ali. Entendi. Barreira acima limita a alta, barreira abaixo protege da queda. Faz sentido. E sabendo disso, a gente entra na seção mais tensa da nossa pauta. O que acontece quando uma ação entra em queda livre e atinge a barreira mais forte de todas? Ignorar isso destrói contas bancárias, né? Com certeza. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material foca na tal da EMA de 200, que os autores apelidaram de a Grande Muralha da China. Um nome de muito peso, né? E a probabilidade matemática por trás dessa muralha impõe respeito. Quando uma ação cai muito e bate de frente com a linha de 200, há cerca de 90% de chance de parar de cair e voltar a subir. 90%? Isso é uma taxa de acerto absurda para um mercado tão caótico. Sim, é a exaustão matemática de quem estava vendendo. Mas aí entra a psicologia do desastre. O perigo de operar com base em opiniões baratas. Ah, sim. A pessoa vê a ação derreter 50 ou 100 dólares da máxima e o cérebro dispara. É a pechincha do século. Não pode cair mais do que isso. E investir baseado só na queda do preço, sem olhar a análise técnica, é loucura. É tipo tentar pegar uma faca caindo no ar de olhos fechados. Só porque a faca era cara antes de cair, não significa que agarrar a lâmina no escuro seja uma boa ideia, né? Perfeito. A pessoa é dilacerada. A gente viu muito isso na pandemia. A nossa fonte cita aquelas ações super voláteis e famosas nos fóruns de internet. Aquela época foi uma loucura. GameStop, AMC, Peloton. Exatamente. E empresas de tecnologia como Upstack, Affirme e fundos como o Labo, ações que circulavam ali pelos 10 ou 20 dólares e foram impulsionadas por narrativas para 500, quase 1.000 dólares. E depois reverteram violentamente. A galera comprava no achismo do já caiu muito e a ação sangrava mais 200 pontos no dia seguinte. É uma receita para o desastre. E é por isso que muitos dizimam contas de day trade numa tarde. A análise técnica tira a adivinhação da equação. Sim, o pensamento crítico e a matemática superam o instinto emocional. Mas toda essa teoria soa muito bem no papel. A dúvida é como a Grande Muralha ou a linha de 65 suportam o impacto no mundo real com empresas de trilhões de dólares. É a hora da prova de fogo, né? Os estudos de caso. E a fonte traz dados brutos muito interessantes. O mergulho da Tesla, por exemplo. A queridinha do mercado, impulsionada pelo Elon Musk, pelos memes, pela bolha da pandemia, o que o texto mostra é que ela estava no topo absoluto. E, de repente, caiu de 1.107 dólares para 852. Nossa, uma queda brutal de 150 pontos ali, cerca de 20% do valor derretendo em apenas 7 dias. Foi um banho de sangue. E sabe o que aconteceu lá no fundo do poço, quando bateu nos 852? O quê? Bateu exatamente na intersecção com a 200 EMA, a nossa grande muralha da China. Sério? Milimetricamente. Não rompeu o nível por um único dólar. E o reflexo foi imediato. Nos 2 dias seguintes, a ação disparou 100 pontos para cima, indo parar em 950 dólares. Chocante. É literalmente o gráfico mandando comprar, segurando a liquidação massiva da empresa. Mas o material também alerta para a regra do segundo toque na Tesla parte 2, né? Isso é crucial. Depois dessa retomada, a Tesla caiu de novo, de 1.240 dólares, de volta para a região dos 1.000 dólares. Dessa vez bateu na 65 EMA. A linha intermediária. E aí subiu de novo. Sim, subiu quase 100 pontos em 3 dias. O suporte absorveu o impacto inicial. Mas a regra de ouro é, na segunda vez que a ação volta rápido para testar o mesmo nível, não se deve operar ali. Porque os compradores daquele piso já gastaram munição, certo? Exatamente. A chance de romper é gigantesca. E foi o que aconteceu com a Tesla. Bateu na 65 EMA pela segunda vez e o piso foi pulverizado. Rompeu direto e foi parar naqueles mesmos 850 dólares em 4 dias. Quem ignorou a regra pagou a conta.
Isso mostra que as linhas são dinâmicas. E o material também traz o caso da Microsoft para contrastar os tempos gráficos, não é? Sim, o contraste entre o curto e o longo prazo. A fonte mostra a Microsoft em um gráfico hiperativo de 5 minutos, com o preço em 297, suporte em 287 e resistência em 304. Tudo muito apertado. Muito. Mas a grande jogada de mestre estava no gráfico semanal. Níveis semanais são infinitamente mais fortes que os diários. Porque demoram semanas para serem formados. E o que aconteceu lá? A Microsoft sofreu uma queda contínua. Caiu de 350 para 276. Foram 80 pontos diretos de queda. Nossa. Encostou de forma milimétrica nas 65 EMA do gráfico semanal. Logo depois, saiu o balanço de lucros da empresa e a ação disparou uns 20 a 25 pontos. Um cenário perfeito para aqueles swing trades ou para começar a acumular para o longo prazo, já que é uma empresa tão sólida. Mas esperem aí. A precisão dos números é incrível, não errar por $1. Mas e se a grande muralha quebrar? É uma ótima pergunta. Tipo, isso não é uma bola de cristal à prova de falhas, é? Se houver um pânico global que rasga o gráfico. Não é uma bola de cristal e a nossa fonte deixa o gerenciamento de risco bem claro. Mesmo com 90% de chance de acerto na muralha, o investidor prudente nunca, jamais, opera sem uma ordem de stop. O stop loss, o freio de emergência para estancar as perdas. Exato. A menos que seja um investimento focado para o longo prazo, tipo a Microsoft, onde a pessoa planeja ir acumulando mais lotes na queda porque acredita na tese da empresa para os próximos anos. Entendi. Mas para operações curtas, se a barragem quebrar por um fluxo gigante de vendas, o stop loss automático impede que um arranhão financeiro vire uma amputação. Isso conecta com a importância vital de ter humildade diante do mercado. Aham, não dá para ser arrogante com o próprio dinheiro. Então, o que tudo isso significa? Bom, recapitulando a nossa jornada, a gente entendeu o piso dos suportes e o teto das resistências. Desvendamos aquela hierarquia mágica das médias móveis, com a EMA de 200 sendo a muralha da China. E vimos como focar na matemática salvou investidores do banho de sangue em empresas como a Tesla e a Microsoft. Ignorar opiniões e focar na estrutura é essencial. Pois é, e por que isso importa para quem nos escuta hoje? Fora lá dos pregões estressantes de Wall Street. Porque vivemos na era da sobrecarga de informações. É muito ruído, né? Demais. Todo mundo no YouTube ou aquele primo no almoço de família sempre tem uma dica quente baseada numa historinha. Compreender essa mecânica por trás dos números ensina a nossa audiência a separar a emoção dos fatos estruturais. É o atalho perfeito para a verdadeira inteligência financeira, saber o que realmente segura o mercado. Com certeza. Mas antes de encerrarmos, eu queria deixar uma reflexão solta aqui que o material me fez pensar. Uma provocação meio filosófica, sabe? Manda lá. Se hoje em dia existem milhões de pessoas físicas, além de supercomputadores usando robôs de negociação de alta frequência, e todos eles estão olhando exatamente para as mesmas linhas, para as mesmas médias móveis, para tomar decisões em milissegundos. Sim, todo mundo vendo a mesma muralha da 200, né? Exato. Será que a análise técnica realmente prevê os movimentos orgânicos do mercado, tipo comportamento humano real? Ou será que ela se tornou a profecia autorrealizável mais lucrativa e perigosa do mundo? O mercado só para de cair na linha porque a máquina sabe que a outra máquina vai comprar na linha. Fica aí a reflexão para quem acompanha a gente. É uma questão excelente para ficar martelando na cabeça. Pois é. Muito obrigada por destrinchar isso comigo hoje e até a próxima análise profunda.